Por que que a gente perde poder? Qual que é o motivo? Qual o grande problema inicial aqui? Um dos grandes problemas, ou o principal problema, é a busca por aprovação. Aprovação do grupo que você está inserido, da família, dos amigos, do trabalho, do marido, da esposa, dos parentes mais próximos, dos vizinhos. E você quer manter uma situação e você quer ser aprovado por aquele grupo, ser validado por aquele grupo. E quando você tem essa imensa necessidade de ser aprovado, de ser validado, você vai passando por cima dos seus valores, dos seus princípios em função da aprovação daquele grupo, do que o grupo vai pensar de você. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. Primeiro ponto, é a necessidade de ser aprovado. Há um outro ponto que a gente tem que falar, que é a nossa reatividade emocional. Quando você está inserido num grupo, seja ele qual seja, e você rivaliza com outro grupo, por exemplo, ou com as ideias, ou com os comportamentos, ou até mesmo com ideias diferentes das suas. A tendência que a gente tem é de agir de forma emotiva. Ou a gente vai agredir verbalmente, energeticamente, o outro. E você vai perdendo o controle emocional com isso. E quando você perde o controle emocional, você perde a razão, a racionalidade. Fica com o nível de lucidez mais baixo. Fala bobagem, tem atitudes que vai te prejudicar no futuro. Você tende a se fechar para novas ideias. E você vai cada vez afundar cada vez mais, porque você não tem discernimento de como se comportar emocionalmente diante de determinada situação. Quando você agride o outro, você pode depois raciocinar, refletir, pô, podia ter pegado mais leve e tal, beleza. Mas quando isso não é possível, você começa a agredir você, se agredir. E quando eu falo se agredir, é você se anular. Você voltar os seus canhões, que era para o outro, contra você. Você começa a se sentir angustiado, depressivo, com ansiedades. Você começa a comer mais, se isolar do mundo. Você vai se fechando em camadas sutis. E isso vem a ver com os vícios que a gente traz, a vaidade, o orgulho, a prepotência, aquele negócio de não querer abrir mão, de não querer mudança, que para você tá tudo certo, você tá num conforto existencial que chega a ser desconfortável, mas está ali, é o que você conhece, e não abre espaço para mudança. Então, você começa a voltar essa energia pesada contra você ou contra o outro. E você começa a passar cada vez mais poder para o outro, se anulando. Você se anula. É um problemaço. E isso, uma das grandes origens de tudo isso, é o medo do julgamento. O que o outro vai pensar de mim? Eu sou tão bonzinho. Olha, eu faço tudo certo. Eu procuro ser uma pessoa boa, perfeita. Então ela pega e começa a criar máscaras, criar uma mentira em torno de si. E cada vez que ela vai
criando essa mentira em volta dela, mais ela vai se anulando a sua personalidade, quem ela realmente é.